Oi gente, aqui é a Andresa Molina do Espaço Humanidade. Eu estou aqui numa sequência de vídeos falando de como é que se instala a depressão, como é que ela chega, por que é que você chegou nisso, por que é que você chegou nesse estado de tristeza tão profundo que agora você não consegue mais sair. E também para você que ainda não chegou lá, mas se você não se sente feliz, tem alguma tristeza aí em você, mas ainda não se instalou a depressão, começa a cuidar disso. Vamos começar a olhar para isso aí de uma maneira mais séria, para que não chegue nesse estado. Tá? Mas nessa sequência de vídeos, eu comecei a falar com vocês dos 4 campos, certo? Então, espiritual, emocional, mental e físico. Nesse vídeo eu vou falar do físico. Eu já falei dos outros 3, acompanha aí nos vídeos. E agora eu vou falar do físico. Do físico assim, como é que isso se instala? Como é que essa depressão se materializa no seu corpo físico? E aí você já não consegue fazer a liberação dos hormônios de prazer, de alegria e de satisfação. Tá? Então aí já está instalado no corpo físico. Mas para isso, vamos voltar só um pouquinho na questão do emocional, do mental e do espiritual, para você ver como é que isso se instala. Então você está lá, num padrão, quando você nasce, você é uma criatura feliz, alegre, não tem medo, não tem tristeza, não tem mágoa, não tem vergonha, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de frequência vibratória, tá? A frequência da alegria, vamos imaginar que ela está numa frequência aqui, nesse padrão, certo? Eu vou falar de uma maneira simples para ficar mais fácil para entender, como se fosse para cima e para baixo. Mas a mudança de frequência ela não se dá só para cima e para baixo. Ela é diferente disso. É mudança mesmo de frequência, como uma frequência de rádio. Ou você toca nessa rádio, na 101.1, sei lá, 1, ou na 93.2, certo? Então não é só para cima e para baixo, mas só para a compreensão ficar melhor, eu vou falar dessa forma. Tá? Então você está lá, você nasce numa frequência de felicidade, de alegria. Tá? Então você não tem vergonha, não guarda mágoa, não tem tristeza. Então você briga com uma criança, ela chora, vai lá na cozinha, volta, daqui a pouco ela brinca com você de novo. Porque a criança não fica magoada, ai, não quero mais brincar também. Não, não tem isso. Então você está lá na sua felicidade. Vamos imaginar que os seres mais evoluídos, tá, que já está de um padrão de evolução muito mais sutil, eles estão numa frequência mais sutilizada, certo? E aqui tem uma escala de evolução. A gente está caminhando para evoluindo cada vez mais. E vamos imaginar que os seres trevosos estão numa densidade aqui para baixo, certo? Bem denso, e aí também essa escala vai descendo. Né? Então a gente está aqui, na nossa felicidade. Aí alguma coisa acontece que entristece a gente por um tempo e a gente leva para o nosso corpo emocional, fica muito triste e a gente leva um monte de besteira para a nossa cabeça, para o nosso campo mental. Ou o contrário, a gente encasqueta com um monte de coisa porque as coisas têm que ser assim, porque tem que ser, e aí conforme a vida não vai acontecendo como a gente acha que tem que ser, a gente entristece ou fica com raiva, qualquer um desses sentimentos que vão mudar o nosso padrão. Então, ou do emocional para o mental, ou do mental para o emocional, a gente desequilibra. Então, a gente que estava aqui num padrão de felicidade, a gente baixa esse padrão, muda esse padrão, tá? E aí a gente cai um pouco, muda essa frequência, sai dessa alegria. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que daqui para baixo tem um monte de... A gente vai piorando ou evoluindo. Então, a gente baixa esse padrão. Quando a gente baixa, esses seres que estão menos evoluídos, tá, que não entenderam ainda que existe esse processo evolutivo, eles entram em contato com a nossa faixa vibratória que está baixa. Certo? Então, na verdade, o que eles fazem? Se você está com raiva e eles são raivosos, eles vão entrar na sua frequência de raiva. Se você está triste e eles são entristecidos, eles vão entrar na sua frequência de tristeza. E aí, já não é mais só você com você mesmo. É você e mais um ou um grupo, enfim, depende do processo de cada um, que vai estar ali absorvendo da sua energia vital, certo? Do seu magnetismo, porque só quem está encarnado tem esse magnetismo. Então, você não tem energia, você não tem vitalidade para sair desse processo sozinho. Fica muito... É impossível? Não, não é impossível, mas é difícil. É muito difícil e é para isso que a gente está aqui, para ajudar. Por isso esse mundo holístico
tem essa função de ajudar as pessoas a sair, porque nós somos todos um. Dentro desse processo da humanidade, como eu venho falando, nós somos uma unidade de um grande corpo. Então, um ajudando o outro é que a gente vai conseguir restabelecer esse corpo vivo, esse ser vivo que é o planeta Terra, que é toda a humanidade. Então, quando você está ali, você consegue compreender que foi a sua tristeza ou a sua raiva ou o seu padrão mental de que as coisas têm que ser do jeito que você entendeu, o que alguém te explicou daquela maneira, porque também só sabia daquele jeito, que fez você baixar o seu padrão e foi você que deu abertura para que essas criaturas entrassem. Então agora é preciso trabalhar isso para você conseguir retirar e ficar com a sua energia. E aí sim, restabelecer esse processo emocional e mental, fazendo trabalhos de ordem mais emocional, porque mental tem muita explicação. Tá, você sabe na teoria de tudo, mas não consegue mudar. Então tem técnicas que são simples, de certa maneira, que vão apagar esses registros de dor. Mas vamos lá, eu estou falando do corpo físico, você deve estar perguntando, tá, mas você ia falar do físico e só falou do mental, do emocional e do espiritual. Que quando você está nesse padrão baixo, em que que você está triste, o seu emocional não consegue entrar em felicidade, o seu mental não consegue mais organizar essas ideias, porque você pensa uma coisa e as coisas acontecem de outra maneira, você já não sabe mais o que é certo e errado ou o que é o seu certo. E o seu espiritual está sendo absorvido completamente, o seu corpo físico, o seu cérebro, o seu aparelho, tá, que é esse corpo físico, ele já não libera mais os hormônios de felicidade. Porque quem dá o comando para a liberação do hormônio de felicidade? Certo? O corpo espiritual, ele entra numa felicidade, passa pelos chakras e o corpo físico recebe esse estímulo de felicidade. Aí o seu cérebro vai mandar as informações para todo o seu sistema glandular para liberar o hormônio de felicidade, de endorfina, de serotonina e vários hormônios que te dão a sensação de prazer. Quando você não consegue transferir essa felicidade para o seu corpo físico, ele para de liberar esse hormônio. E aí você não consegue mais sentir nenhum prazer, nenhum tipo de alegria, né? Porque o prazer, ele está em tudo. Quando você não consegue mais sentir prazer em nada, o seu corpo físico já não sente. Então essa doença já está se materializando no corpo físico. Aí você vai ao médico, o médico te dá um remédio para estimular o corpo físico a produzir a serotonina, enfim, esses hormônios de prazer, a estimular suas glândulas. Mas aí você para de tomar o remédio, você não conseguiu tratar os outros corpos, porque, enfim, entendeu que não precisava ou por qualquer motivo. Você não foi tratando os outros corpos. Aí ainda não tem a liberação pelo corpo emocional, né, desse padrão de felicidade. Então o corpo não responde. Então por que é importante tratar os corpos emocional e espiritual e mental? Para que você possa sair, em algum momento deixar de tomar o medicamento, certo? Então é por aí que vai o nosso tratamento. Primeiro a gente limpa o campo espiritual, porque esses seres, se você melhorar, eles não vão conseguir mais ficar instalados em você. Então o que eles vão fazendo? Eles vão te estimulando a ficar nessa tristeza, estimulando o seu corpo emocional a ficar naquela baixa ou naquela raiva, ou no que quer que seja. Se você é muito mental, eles vão te estimulando a você ter certeza que o caminho é daquele caminho, e aí você não sai daquilo. Então eles querem, por ignorância, de novo, eu vou explicar, vou deixar bem claro que existem casos que não é desse jeito, existem sim, mas a maioria dos casos a gente se coloca nessa condição e aí quando alguém se instala a gente não consegue sair sozinho, certo? Então, pensa bem, vamos lá, vamos trabalhar isso, vamos retirar essas questões espirituais, tá? E aí vamos trabalhar essa questão do emocional, porque quando você restabelecer o seu corpo emocional, o seu campo emocional, ele vai mandar de maneira correta a informação para o cérebro e o cérebro vai conseguir fazer a liberação dessa felicidade, desses hormônios de felicidade. Então, assim, é profundamente possível
a cura dessas doenças depressivas. E aí eu vou falando, a doença, o fundo do poço, ele não se instala de um dia para a noite. Essa doença ela é progressiva, ela começa um pouquinho e vai se acentuando, se acentuando. Então, para você que já está num processo depressivo, ou para você que tem um familiar que já está, ou para você que está numa tristeza, não tem alegria, trabalhando que não gosta, enfim, isso está te entristecendo, você era muito feliz e já não é mais, se atente, vamos trabalhar isso, é totalmente possível e nós estamos aqui para isso. Então, por isso eu fiz essa sequência de vídeo. É assim, é muito mais profundo do que só isso, mas é só para você entender um pouquinho. Entre em contato com o nosso canal, entra no nosso Facebook, vamos fazer algumas perguntas, eu vou ver o que eu posso responder dentro de um parâmetro, não dá para responder questões individuais, mas conforme a gente for falando disso, vocês vão conseguir entender e vamos dar um pouquinho de atenção para você, deixa um pouquinho os outros que vão conseguir se virar sozinho, dá um pouquinho de atenção para você e vamos lá, vamos fazer esses tratamentos que eu garanto que vocês vão melhorarem, porque isso aconteceu comigo, é a minha experiência. Bom, eu agradeço, tenha um bom dia, uma boa tarde, até logo.